uma mensagem para os irmãos, não sei se os irmãos leram, mas eu pedi para trazer uma Bíblia de papel. Quem trouxe? Deixa eu ver. Aleluia. Obrigado pelos irmãos que leem as mesmas mensagens. Obrigado. O Senhor expõe. Não é para mudança. Não é para condenação, não. Aleluia. Abra sua Bíblia, então, no livro de Ruth, no capítulo 1. E eu espero permanecer nesse capítulo hoje. Quem sabe o Senhor vai me dar a graça de falar tudo que eu tenho para falar. São apenas 19 páginas, meu esboço. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Aleluia. Eu não percebi ânimo nos irmãos. Ficaram abatidos depois que eu falei do número de páginas. Não vou falar mais, não. Glória a Deus. Irmãos, este é um livro surpreendente que o Senhor nos deixou aqui nas Escrituras. O livro de Ruth fala da graça de Deus que nos restaura. E ao ler o livro de Ruth, você tem que entender que ali está o Evangelho escondido. As boas novas do Novo Testamento estão ali de forma coberta. E a maneira de você entender o livro de Ruth é encontrando nele Cristo. Mas pastor, lá não tem Cristo. Jesus não está lá. Jesus nem havia vindo ainda. Pois bem, mas Deus, Ele coloca figuras proféticas para nos anunciar a obra que Ele iria realizar por meio de Cristo. E ali então estão escondidos tesouros do Senhor para mim e para você. Nós vamos começar hoje então essa jornada do estudo da palavra, do livro de Ruth. E eu espero estar compartilhando com os irmãos nos próximos 4 domingos aí pela frente. E o livro de Ruth, ele é apenas 4 capítulos. Quantos capítulos? 4, irmãos. E eu pedi essa semana para os irmãos lerem. Não vou perguntar quem não leu. Mas domingo que vem eu vou perguntar. Estou te dando a cola da prova. E hoje eu pedi para você ler pelo menos o capítulo 1. No capítulo 1, já há tantas coisas que o Senhor tem para nos revelar, nos mostrar. E se você tem fome e sede da palavra de Deus, você vai receber nesse lugar. Sabe, a chave então para você ler a Bíblia é ver Cristo. É ver o Senhor Jesus na palavra, né? João capítulo 5, verso 39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras aqui não é o Novo Testamento que Jesus está falando, é o Velho Testamento. Então no Velho Testamento estão o quê? As Escrituras que testificam a respeito de Jesus. E se estão no Velho Testamento, está em todo o Velho Testamento. Eu costumo dizer que o Velho Testamento é um álbum de fotografia do filho. Quantos aqui são pais e mães? Você tem um álbum de fotografia dos seus filhos? Só que no seu caso, você tira a foto e registra o passado. Sim ou não? Sim. Então você está registrando um momento do passado. Mas o Velho Testamento é o álbum de fotos do futuro, profético, em que Cristo ia ser manifesto. Então tudo que está ali no Velho Testamento é um álbum de fotografia do Filho Jesus. E o seu coração tem que descobrir essas coisas. Você tem que perceber como que Cristo se manifesta por meio das Escrituras. Amém? E eu queria que você estivesse atento, porque enquanto eu estiver pregando, o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração. Então você tem que ter um coração com fome e sede da palavra nesse lugar. Esteja atento à voz do Senhor, né? Eu creio que pessoas vão estar recebendo direções da parte do Senhor hoje. Pessoas vão receber cura, outras vão receber fé. Ouça a voz do Senhor nesse lugar. Amém? Vamos orar então pela palavra? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é vida. Vida para nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelas Escrituras, porque nela consta o Senhor. Que o Senhor possa nos abrir
nos abrir agora as Escrituras, através do livro de Ruth, e ensina-nos a ver o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Antes de falar do livro de Ruth, é bom nós entendermos o contexto em que ele aconteceu. O livro de Ruth, ele está entre o livro de Juízes e o livro de Samuel. O livro de Ruth é um livro histórico, é um fato que aconteceu na história. É uma história que, inclusive, Deus trouxe ela para a palavra, para nos contar algo da parte dele. E a Bíblia fala que o contexto ali é o contexto de Juízes, capítulo 21, verso 25. Juízes 21, 25. Lá diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então, para você entender o contexto, não havia rei, não havia direção, não havia quem liderasse. E cada um fazia o quê? O que a sua opinião quisesse. Então, se alguém achasse que era bom matar alguém, ele matava. Se alguém achasse que era ok roubar alguém, roubava. Se era bom adorar outro Deus, eles faziam. E esse é o tempo dos juízes que nós vemos. E o que Deus fez nesse tempo? Levantou os juízes. O que são os juízes? Quem são esses juízes? Alguém lembra o nome de algum juiz? Débora lembrou da mulher, a única juíza que teve nas Escrituras, né? Samuel era profeta e era juiz também. Mas tem um mais famoso também, Sansão. Lembra de Sansão? Sansão era um juiz. Então, o que aconteceu nessa época, nesse tempo? É um tempo muito escuro em Israel. Eles estão vindo de possuir a terra. No livro de Josué, fala do momento que eles possuíram a terra. E aí, depois desse tempo, entra o momento dos juízes. E aí, nesse momento, há um tempo em que o povo se rebelava contra Deus constantemente. E Deus, então, o que ele fazia? Levantava um juiz. E o povo endireitava. Um dos juízes, Gideão, não sei se você lembra, Gideão, o menor da sua tribo, o menor da sua casa, foi escolhido por Deus. E Deus o usou para libertar o povo da opressão do inimigo. E todas as vezes que o povo se rebelava contra o Senhor então tirava a proteção dele. E quando a proteção dele saía, os inimigos entravam. Porque eles viraram as costas para o Senhor. Mas o Senhor não os abandonou. Em todo o tempo ele levantou um juiz para ser um luzeiro para aquela nação. Mas o momento aqui do livro de Ruth é esse momento em que não havia rei em Israel. E para você entender isso também é que mais adiante vai haver rei em Israel. Alguém lembra o nome de algum rei famoso em Israel? Saul, primeiro rei, Davi, é verdade? E a característica maior que nós vemos aqui é que cada um vivia de acordo com a sua própria opinião. Sabe, eu preciso te dizer uma coisa. A nossa opinião só tem valor quando ela coincide com a opinião de Deus. Do contrário, é palha. Quando o pastor sobe aqui para pregar, ele não está pregando a opinião dele. Porque a minha opinião, eu posso até te dá-la, mas o que vale é a opinião da palavra. E todas as vezes que eu falo, olha, isso aqui é a minha opinião, você pode jogar fora. Mas quando eu te falo é a opinião da palavra, você tem que receber. Então, era um tempo em que cada um vivia de acordo com a sua própria opinião. Era um tempo terrível, onde o Deus deles era a opinião deles. Tempos assim, escuros, né, confusos. Tornam-se tempos sem direção também. E normalmente esses tempos acontecem quando nós saímos do propósito de Deus para seguir a nossa própria opinião. Então hoje é um dia de você voltar para a opinião de Deus, voltar para o propósito de Deus. Sabe, foi nesse tempo escuro que Deus então plantou esta história como um luzeiro. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência de acabar energia na sua casa. Não sei se lá no Brasil acontecia isso com você com frequência, mas na cidade que eu morava acontecia com frequência. Quando eu era pequeno, eu lembro que os meus pais colocavam velas
na casa. Para quê? Quando acabar a energia, ligar a vela. Eu te pergunto, se a vela for ligada com a lâmpada, a vela tem muita luz? Não. Mas no momento mais escuro, quando se liga a vela, você pode ter certeza que todo mundo vai saber que ali tem uma luz. No momento mais escuro da palavra de Deus, o Senhor colocou uma lâmpada, uma vela, para você olhar. Deixa eu te falar uma coisa, em tempos escuros da sua vida, lembre dessa palavra. Lembre do livro de Ruth. Amém? Então, agora nós vamos para o capítulo 1, verso 1. Você que está com a sua Bíblia de papel, abra a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Eu tenho até 7h30 para pregar, vai dar certo. Glória a Deus. Vamos ler o texto. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Veja, no período dos juízes, houve o que, irmãos? Fome, crise na terra, né? E, como eu disse, vários juízes haviam julgado o povo, mas o povo não aprendia. O povo se rebelava contra Deus, né? E, com certeza, haviam ali assassinos, idólatras, e injustiça sem fim acontecendo naquele país, né? Então, a nação se rebelava contra Deus, virava as costas para Deus, né? O povo se rebelava. E a rebelião do homem, a rebelião desses homens, trouxe sobre eles o quê? Uma consequência. Qual que é a consequência? Crise e fome. Crise e fome. Não foi Deus que mandou a fome, não foi Deus que mandou a crise, mas eles terem rebelado contra Deus, trouxe como consequência o quê? Crise, fome, escassez. E da mesma maneira, né? Sua vida, minha vida, também estava num tempo assim, antes de conhecer o Senhor. Eu e você vivíamos momentos escuros antes de conhecer o Senhor. Momentos de crise existencial. Crises pessoais. Mas foi nesse momento que o Senhor trouxe luz. E foi nesse momento que o Senhor também trouxe luz na sua vida. Te resgatou para a glória dele. E a Bíblia fala então que esse povo, ou esta família, né, que é a família de Elimeleque, eles moravam numa cidade chamada Belém. Fala comigo, Belém. Belém significa casa do pão. Padaria. É lugar onde fabricava pães. Cidade esta que mais tarde veio a nascer o rei de Israel, Davi. Que também mais tarde veio a nascer o rei dos reis, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasce na casa do pão. Porque ele, de fato, é o pão da vida. Foi entregue e dado a nós. Mas olha que ironia. Num tempo em que não havia pão, na casa do pão. Veja, um tempo de escassez na onde deveria ter pão. Onde é a casa do pão hoje? Se alguém é lá de Boca Raton, vai lembrar de uma padaria que chama Casa do Pão. Eles estão falando, né? Eu sei onde é. Mas a Casa do Pão, irmãos, é a igreja que você congrega. A Casa do Pão é o lugar que Deus te levou a unir alguém para congregar. Ali é onde você é alimentado. Então é terrível quando na igreja não tem pão para alimentar o povo. É terrível quando na vida da igreja não há pão, não há alimento. Há um tempo de crise, tem alguma coisa errada. Por quê? O alvo da igreja é celebrar o pão da vida. E é ter pão. Mas uma igreja sem pão é uma igreja religiosa, sem propósito. E esse tempo é o tempo então em que eles resolveram fugir, sair. Por que eles resolveram sair e fugir? Elimeleque e sua família resolveu sair da casa do pão. Porque havia o quê? Fome.
Momentos em que você está passando pressões financeiras, pressões imigratórias, pressões de toda a espécie. São momentos que você é tentado a abandonar, desistir, sair. E nesses momentos, você nunca deveria tomar uma decisão por si só. Você deveria buscar o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 45, verso 22, que em tempos assim, se aquela nação, se aquele povo se voltasse para o Senhor e orasse, o Senhor iria responder com provisão sobre a vida deles. Isaías diz: voltem-se para mim, sejam salvos. Então, qual que é a condição? Só voltar para o Senhor. Só voltar o seu coração para o Senhor. E você será salvo. Salvo do quê? Dessas condições todas. Então, o alvo do Senhor nunca foi que esse povo saísse da casa do pão. O alvo do Senhor sempre foi que este povo, na casa do pão, pedisse ao Senhor o quê? O pão. E Deus enviaria. Mas eles não fizeram isso. Resolveram então, pela pressão das circunstâncias, sair. Fugir da crise, né? Então, quando você estiver em crise, seja na sua fé, seja financeira, seja no casamento, momentos como esse não são momentos de você abandonar ou deixar. São momentos que você deve perseverar e voltar-se para o Senhor. Amém? Aleluia. Verso 2. Este homem chamava-se Elimeleque. Fala comigo, Elimeleque. E a sua mulher, Noemi. Fala, Noemi. Os filhos se chamavam Malom. Fala, Malom. E Quilion. Fala, Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Olha só. Tempos de crise, como eu disse, não é tempo de você deixar ou fugir. Tempos de crise é tempo de você perseverar e buscar o Senhor. Por que eu posso te dizer isso? Porque em todos os momentos que homens de Deus passaram por crise, o Senhor os guardou. Você vai ver Abraão. Abraão teve um tempo de crise, o Senhor guardou ele. Isaac viveu num momento de crise. A Bíblia fala que havia fome na terra. E Deus falou para ele: permanece na terra. Semeia na terra. E a Bíblia fala que ele semeou naquele ano. E naquele ano ele colheu 100 vezes mais. José viveu num tempo de crise, de fome, de escassez. Mas você percebe que em nenhum desses momentos os homens de Deus sofreram com as circunstâncias? Em todos esses momentos eles foram guardados e foram sustentados pelo Senhor. Então, quando acontece tempo de crise, tire os olhos das notícias do mundo, do Instagram, das mídias sociais. Quando acontece tempo de crise, coloque os olhos no Salvador, no Senhor, né? Essa é a mensagem aqui. Tempos de crise, não abandone o propósito de Deus. Tempos de crise, não deixe o propósito de Deus para a sua vida. Se volte para Ele, persevere. Mas a Bíblia fala que eles fugiram. Fugiram para onde? Moabe. Eu não sei se você sabe, mas Moabe, os moabitas, é o fruto de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. A Bíblia fala que eles fugiram de Sodoma. E quando fugiram de Sodoma, eles foram por um monte. E nesse monte, eles ficaram ali. E as suas filhas, ele tinha duas, elas acharam que todos os homens da terra haviam morrido naquele momento. Não havia mais homens na terra. E elas então decidiram embebedar o pai delas, e cometer então incesto. E as duas engravidaram. E um dos filhos é então o pai dos moabitas. E Deus, em Deuteronômio 23, 3, nos mostra que Moabe era impedida de entrar na congregação do Senhor. Era uma terra amaldiçoada. Deus amaldiçoou aquela terra. Os moabitas foram amaldiçoados. Então,
Moabe representa o quê? O lugar da maldição. E olha que interessante, Elimeleque, sua esposa Noemi, levando o seu filho Malom e também o outro filho Quilion, foram fugindo da crise, fugindo da fome, para a terra, da onde? Da maldição. Meu Deus. Sabe, o Senhor Jesus é a nossa terra, irmãos. Ele é o local da nossa habitação, né? É nele que nós devemos viver e nos mover. Nunca deveríamos fugir do propósito de Deus, ou da vontade de Deus, ou da opinião de Deus. Sempre deveríamos permanecer nesse lugar, mesmo em tempos de crise. Porque se você decide em tempos de crise a ir para longe do propósito de Deus, essas decisões, elas afetam você, sua vida espiritual, sua família, seus filhos, quem sabe os seus netos. São decisões que muitas vezes elas não produzem vida, como Elimeleque aqui sofreu. E tem algo interessante, está escondido nos nomes. Estão comigo, gente? Então, o primeiro nome que eu falei para vocês é Elimeleque. Elimeleque significa o quê? Deus é o meu rei. Diga, Deus é o meu rei. Elimeleque. Isso é o que significa Elimeleque. Noemi significa agradável. Noemi, o nome Noemi, significa agradável. Quilion tem um significado que você não deveria colocar nos seus filhos, esse nome. Quilion significa morrendo, ou esmorecendo. E Malom significa doente, enfermo. Como que você põe um nome no seu filho de doente? Foi isso que eles fizeram. Então, olha que interessante. O nome de Elimeleque, o pai da família, o sacerdote da casa, era o quê? Deus é o meu rei. Esse é o nome dele. Ele dizia então que Deus é o quê? O rei dele. Se o Senhor é o seu rei, se o Senhor é o seu Senhor, faça a vontade do seu rei. Mas, incoerência, porque aquele que é Deus é o meu rei, levou consigo o agradável, o morrendo e o doente para a terra da maldição. Que triste cena. Não sei se os irmãos percebem, mas a decisão de Elimeleque é uma decisão terrível. Ao invés de buscar o rei, ele resolveu ele mesmo governar sua própria vida, se tornar o rei dele mesmo. Todas as vezes que nós fazemos isso, vivemos pelas nossas próprias decisões, não dependemos do Senhor, somos levados para o lugar que Deus não tem para nós. E no verso 3, estamos agora no verso 3, 2 versículos depois, olha o que aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, fala órfã, e o nome da outra Ruth, fala Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, fala 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Veja, Jó capítulo 3, verso 25 diz algo. Porque o que me temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Eles fugiram da fome, com medo de quê? De morrer, sim ou não? Mas 2 versículos depois, quando eles chegaram em Moabe, Elimeleque é o primeiro a morrer. Mais tarde, a Bíblia fala que os 2 filhos casaram, mas também eles fizeram o quê? Morreram. Que família está vivendo um momento difícil. Concorda comigo? Tudo isso por causa de uma direção do sacerdote da casa. E aqui eu quero falar para os homens de Deus, aqueles que serão sacerdotes da casa e os que já são. Você é aquele que lidera a sua casa.
E a sua liderança pode levá-los para um lugar que Deus não tem. Mas o alvo do Senhor é que você os leve sempre para a vontade de Deus. A você foi dado esta autoridade. Então não negligencie esta autoridade que Deus te deu. Você foi escolhido por Deus para liderar a sua casa, em direção à vontade e ao propósito de Deus para a sua vida. Diferente de Elimeleque, que ao invés de conduzi-los para o Senhor, para o Deus que é o rei deles, os conduziu para o lugar da maldição. E aquilo que eles temeram, aconteceu com eles. E a Bíblia fala que eles ficaram lá ainda 10 anos. 10 na Bíblia, nós sabemos, se você já tem acompanhado os cultos, já falei sobre isso. 10 na Bíblia representa o quê? Prova, teste e também responsabilidade do homem, né? E o que nós percebemos aqui é que eles estavam fugindo da fome, mas encontraram a morte. Fugindo da fome, encontraram a maldição. Voltando aqui aos nomes. Quais são os nomes das noras de Noemi? Orfa e Ruth. Para ficar mais claro, Oprah, como é que é o nome daquela mulher? Hã? Essa mesmo, fala mais alto. Essa mesmo, uma famosa aqui. É o mesmo nome em inglês. Oprah é Orfa em português. E a outra chamava o quê? Ruth. Orfa significa veja a parte de trás do pescoço. Qual que é a parte de trás do pescoço? Como é que ela chama em português? Nuca. O significado de Orfa é nuca. O significado mesmo, original, é veja a parte de trás do pescoço. Porque não existia a palavra na época, nuca. Nós sabemos que é nuca. E o nome de Ruth significa beleza, amiga. Ruth então significa o quê? Bela amiga. Que o Senhor te dê muitas Ruths esses dias, como belos amigos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, em Ruth capítulo 1, verso 6, aqui começa a aparecer, a surgir a graça de Deus no meio das trevas. A luz do Senhor no meio das trevas. Então se dispôs ela com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha só, o Senhor lembrou do seu povo. O que é o Senhor lembrar do seu povo? É o pão voltar para a casa do pão, né? Para Belém. E por que elas decidiram? Por que Noemi decidiu voltar para o propósito de Deus? Por que Noemi decidiu voltar para o lugar onde tinha pão? Por quê? Porque a crise havia passado e ela ouviu uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Tem alimento, tem pão na casa do pão. Vamos voltar, minhas filhas. Vamos para a casa do pão. Então as boas notícias levaram ela a arrepender. Você concorda comigo? E voltar, porque não foram as circunstâncias, não foi a maldição, não foram as mortes. Porque se isso tivesse acontecido, simplesmente, e elas voltado por causa disso, eles já teriam ido mais cedo. Mas agora, porque elas ouvem as boas notícias, elas têm o desejo de voltar para o propósito de Deus. Romanos capítulo 2, verso 4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que é o juízo de Deus que vai te conduzir para o arrependimento. É o juízo de Deus sobre a sua vida que vai te conduzir para o arrependimento. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por que você se arrependeu? Porque você viu a bondade de Deus. Onde? Na cruz. Deus deu o seu filho. Deu. E olha, ele deu o filho dele antes mesmo de você querer ele. Então você não tem nada a ver com isso. Tudo é ele, a glória dele.
Antes mesmo de você ter a vontade de voltar para a casa do pão, para a vida da igreja, ele já havia dado o filho. Percebe que a boa notícia, as boas novas, o evangelho, produz no coração das pessoas o desejo de voltar para Deus, para Cristo, para o Senhor. A boa notícia estava levando de volta Noemi. Isso me faz lembrar do filho pródigo. Deixa eu ver se eu tenho tempo. O filho pródigo, a Bíblia fala que, vou resumir aqui para os irmãos, mas está lá em Lucas, se você estiver anotando, Lucas 15, 14 até o 20. Mas a Bíblia fala que o filho pródigo um dia chegou no pai e falou: pai, eu quero a minha herança. Em outras palavras, ele estava dizendo: pai, o senhor não morre. Queria que o senhor morresse, mas o senhor não morre, então me dá aí a herança em vida. A Bíblia diz que ele pegou a metade dos seus bens e deu para este filho, que saindo, gastou, esbanjou, né, e acabou com tudo. Acabou com tudo. E a Bíblia fala que depois dele ter acabado com todos os recursos, eu acho que não era pouco, deve que era muito, ele foi então trabalhar num lugar. Por quê? Porque havia crise na terra, havia fome também nesse momento na terra. Ele foi trabalhar num chiqueiro, num lugar onde cuida de porcos. A Bíblia fala que lá, cuidando dos porcos, olhando as comidas dos porcos, ele ficou com vontade de comer aquela comida. Por quê? Ele estava com fome. Mas naquele momento ele lembrou de quem? Do pai. E ao lembrar do seu pai, o que ele lembrou? Na casa do meu pai tem pão para os empregados. Se ele me tratar pelo menos como um empregado, eu vou ter comida, vou comer o pão. Eu vou voltar para casa. Preste atenção, irmãos. O que levou ele a arrepender? A boa notícia que havia o quê? Pão na casa do pai. Sempre que há pão na casa do pai, tem um filho voltando para comer. Sempre que há pão na casa do pai, há filhos voltando para comer. A Bíblia diz que nos mostra, na verdade, que a generosidade do pai com os empregados dele produziu no coração do filho a boa notícia e o arrependimento. Foi a bondade do pai, então, que fez ele voltar. É a bondade de Deus que nos faz voltar para ele. É a bondade de Deus, porque Deus é bom. É por isso que nós nos voltamos para ele. Amém? E o interessante aqui na vida de Noemi, que não foi a dificuldade da terra de Moabe que fez ela voltar, mas foi a bondade de Deus na terra de Belém que fez ela voltar para casa. Vou pular um pouco, porque senão o tempo não vai dar. A crise toda aqui na vida dessa família é por causa de uma decisão. E a decisão que o Elimeleque tomou, colocou a família dele toda nesse problema. Eu preciso abrir um parêntese aqui dentro do estudo da palavra de Ruth, para te falar algo a respeito de decisões. Em tempos de crise, não tome decisões baseadas apenas nas circunstâncias. Não decida no calor da emoção. Espere a tempestade passar para você poder ver a bússola da direção corretamente. Procure conselho de pessoas maduras, pessoas espirituais. A Bíblia fala em Provérbios 11, 14, que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Sabe, considere também o impacto da sua decisão na sua família. Porque isso vai produzir consequências na vida deles. Então, nesses momentos de decisão ou de crise, nós somos tentados a avaliar o amor de Deus de acordo com as circunstâncias. Mas nunca avalie o amor de Deus por você baseado na circunstância que você está vivendo. Sempre avalie o amor de Deus por você baseado no fato que aconteceu e é histórico e também está na palavra, que é o quê? Deus amou o mundo, me amou
te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Então Deus te ama por quê? Porque Ele deu o seu Filho. Então troca essa imagem na sua mente. Não olhe para as circunstâncias não definem a sua vida. As circunstâncias não definem você. Quem define você é o amor de Deus. O amor de Deus. Sabe, em tempos como esse, eu ainda estou fazendo aqui um parêntese dentro do que a gente está estudando, me faz lembrar do Salmo 23. É um salmo conhecido por nós, crentes. Qual que é o Salmo 23? Alguém lembra? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Tudo, você está vendo que tudo, quando está Ele, as coisas estão acontecendo bem, não é verdade? Quando está a vontade dEle, quando está a opinião dEle, as coisas estão acontecendo maravilhosas. É pasto verdejante, é água tranquila, né, e refrigério na alma. Aleluia. Mas aí o salmista diz: ainda que eu tome a decisão de ir para Moabe, no vale da morte, eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, momentos de decisão, filho, preste atenção, momentos de decisão é momentos que você tem que declarar para as circunstâncias como o Pai te ama. Momentos de decisão são momentos que você tem que pedir conselho, orar, esperar a percepção no seu espírito, a fé vir no seu coração para você decidir. E depois, você não vai ter 100% de certeza. Sabia disso? Você não vai ter 100%, você só sabe o que é. Como? Não sei. E depois desse momento, que você decidiu, não se esqueça, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali com você, você não está sozinho. É claro. Então, períodos de decisão são períodos que muitas vezes nós somos levados a falhar, a errar. Mas eu estou te contando aqui a cola da prova. Não falhe. Não é tão bom quando você vai fazer uma prova, você já sabe todas as respostas? Alguém já teve essa experiência antes? É bom demais. O que Deus está falando para nós e fazendo aqui é o quê? Dando a nós a cola da prova. Em tempos de crise, volte-se para Ele. Em tempos de circunstâncias contrárias, volte o seu coração para Ele. Não tome decisões precipitadamente, no calor da emoção. Olhe para Ele, espere por Ele, ouça conselhos. E depois de tomar a decisão, não se esqueça, o Senhor é com você. Amém? Isso me faz lembrar de outro exemplo, ainda dentro desse contexto. A Bíblia fala, vou falar isso rapidamente, está lá em Atos capítulo 21, verso 11, que o apóstolo Paulo, ele estava lá em Cesareia, e ali levantou um profeta chamado Ágapo, pegou a capa de Paulo, amarrou as suas mãos, e falou: do mesmo modo, o dono dessa capa será também preso. Os irmãos ali, ao ouvirem a profecia do que ia acontecer com Paulo, eles falaram: não vá para Jerusalém. Não vá, Paulo. Paulo falou o quê? Não deu ouvidos. Falou o quê? Eu vou. Chegou lá, o que aconteceu? Apanhou. Apanhou bastante, irmãos, dos judeus, seus conterrâneos. Aí, os guardas romanos prenderam o apóstolo Paulo. E quando prenderam, ele apelou para César. A Bíblia fala então que ele foi levado e conduzido para ir diante de César. Só que no caminho, ele toma um navio. O que acontece com o navio? Alguém lembra? Naufraga. O que ele pode estar pensando? Se você é Paulo, nesse momento, o que você está pensando? Será que Deus me ama? Será que Deus me abandonou porque eu apanhei, fui preso, e agora o navio que eu peguei naufragou? Mas ele não pensou assim. Ele sabia que as circunstâncias não definiam o amor de Deus por ele. Do mesmo modo, as circunstâncias não definem o amor de Deus por você. Mas não acabou, não. A Bíblia fala que ele chegou numa ilha, porque os náufragos chegaram numa ilha, que mais tarde eles souberam o nome daquela ilha.
quando eles chegaram lá, estava fazendo frio. E eles foram recolher madeira, galhos, para poder acender uma fogueira. E o apóstolo Paulo também estava lá, servindo, ajudando. No que ele vai pegar um galho, uma serpente morde a mão dele. Preste atenção. Os bárbaros nesse momento dizem: o juízo está atrás dele. Esse homem não deve ser bom. Estou traduzindo para os dias de hoje para você entender. O juízo está atrás dele, porque ele se livrou do naufrágio, mas vai morrer pela serpente. Porque esse homem deve ter alguma coisa que ele fez de errado. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo só sacudiu a mão e a serpente saiu. E o povo da ilha ficou esperando. Será que ele vai morrer agora? Porque, com certeza, as outras pessoas que viram serpentes picando a mão de outros, ou o corpo dos outros, morriam. Mas o apóstolo Paulo não morreu. E como ele não morreu, eles falaram: é um Deus. Está vendo que a teologia deles muda rapidamente? A teologia deles é o quê? A teologia da brecha. Já ouviu falar dessa teologia da brecha? Tem brecha aí na sua vida, por isso está acontecendo esse naufrágio. Tem brecha, por isso que você foi picado pela serpente. Se você não tivesse dado lugar para o diabo, para a brecha, não tinha acontecido isso. Já ouviu falar da teologia da brecha? É a mesma teologia dos bárbaros. Não tem nenhuma diferença. Mas, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu seja picado por serpentes, escorpiões, não vai causar em mim o quê? Dano algum, ou mal algum. Percebe então que depois desta circunstância ter acontecido, sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo foi usado por Deus naquela ilha e salvou a ilha inteira para Jesus. Curou os enfermos através da sua oração e imposição de mãos. Você nunca deveria avaliar o amor de Deus pela sua vida baseado nas circunstâncias. Sempre deve avaliar o amor de Deus por você baseado num fato. Deus me amou de tal maneira. Você pode dizer isso? Deus me amou de tal maneira que Ele me deu o seu Filho unigênito. Aleluia. Glória a Deus. O alvo do diabo, irmãos, é tirar a sua paz. Porque tirando a sua paz, ele tira a sua fé. E sem fé não dá para você servir a Deus, viver o propósito de Deus. Então eu imagino que cada momento desse na vida do apóstolo Paulo, o diabo, a serpente, vinha para picá-lo, vinha para trazer uma condenação, para trazer uma brecha, para ele falar: Deus me abandonou. Mas em nenhum momento ele abandonou o Senhor, e o Senhor também não abandonou ele. Amém? Continuando, não estou encerrando, mas continuando. Deixa eu ver meu horário. Os irmãos estão cansados? Amém? Ruth capítulo 1, verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Veja. Sempre quando Deus está restaurando você, preste atenção aqui, isso aqui é algo importante. Quando Deus está restaurando você, Ele te dá belos amigos. Todas as vezes que Deus te leva para o propósito, de volta ao propósito dEle, Ele vai colocar pessoas na sua vida que vão ser belos amigos. Homens e mulheres de Deus que vão cooperar com o propósito de Deus na sua vida. A Bíblia fala que nesse momento, Orfa, ela virou as costas e foi embora, cumprindo então o que o nome dela significa. Veja a parte de trás do pescoço. Ela não quis continuar o Noemi. Mas alguém pode dizer: pastor, mas Noemi falou para elas não continuarem, para elas voltarem, porque mesmo que ela pudesse ter filho, Noemi pudesse ter filho, elas não iriam esperar para casar com esse filho. Que elas voltassem, arrumassem maridos e fossem felizes. Essa foi a direção de Noemi. Orfa, ao ouvir aquilo, que era um teste, ela cedeu e voltou para o seu povo. Mas preste atenção, Ruth, a bela amiga, ela fez diferente.
E aqui é um dos textos mais bonitos, mais preciosos do livro de Ruth. Ruth capítulo 1, verso 16. É conhecido como o hino da aliança. Em casamentos, canta esse hino. Mas interessante que não é para o marido e a mulher, né? O hino foi feito aqui. É para um amigo. Na verdade é para a sogra. Você já cantou um hino para sua sogra? Vamos lá. Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, Noemi. Ruth, capítulo 1, verso 16. Então, esse texto, como eu disse, ele virou um hino bonito, lindo. Mas você precisa atentar aqui agora à tipologia profética do que está acontecendo. Noemi representa o povo judeu. A Bíblia foi escrita pelos judeus. Não sei se você sabe. A Bíblia foi escrita por judeus. Noemi representa o povo judeu. Ruth, por sua vez, representa os gentios. Eu e você não somos judeus. Nós viemos dos gentios. E fomos unidos ao Senhor, juntamente com as Noemis, para sermos um só corpo. Noemi, com certeza, ela apresentou a Ruth o Deus de Israel. E no dia que Ruth disse, o seu Deus, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, Deus anotou. Deus anotou. E aí, cenas dos próximos capítulos, aí você vai ver como que a graça de Deus superabundou aonde o pecado, a maldição, a morte abundou. Para encerrar, se vocês quiserem eu fico, não tem problema. Vou continuar mais um pouquinho. No verso, Ruth capítulo 1, verso 7 em diante, tem uma parte em que Noemi diz algo. Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado sobre mim a sua mão. Qual que é a imagem de Noemi em relação a Deus? A imagem de Noemi em relação a Deus é a imagem de um Deus mau. Porque ele descarregou a mão dele, por isso o marido dela morreu, os filhos morreram, e por isso eles estão vivendo aquela maldição toda. Então ela está atribuindo a quem a culpa da vida dela ser amarga? Quem? A Deus. Você nunca deveria condenar a Deus. Você nunca deveria fazer isso. Eu e você não deveríamos atribuir a Deus aquilo que não pertence a Ele. Jesus certa vez disse, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Então o que Jesus está dizendo? Quando você vê Ele, você também vai entender quem é o Pai. E nenhuma pessoa saiu da presença do Senhor Jesus de mãos vazias. E a nenhum também Ele colocou mais enfermidade ou trouxe mais maldição. Todos que chegaram até o Senhor Jesus foram curados, foram salvos, foram libertos. Ninguém saiu de lá mais endemoniado. Todos saíram transformados. Do mesmo modo, se ela tivesse voltado para o Senhor, ela seria transformada. Mas ela está voltando. Noemi está voltando. Mas a imagem que ela tem de Deus é a imagem de um Deus mau. Um Deus punitivo. A mão do Senhor pesou sobre mim. Nunca atribua a Deus as consequências das suas próprias decisões. E mesmo que você decida mal, se curve diante de Deus, se volte para Ele e fala, Senhor, muda essa situação na minha vida. Muda, porque eu entrei pelo caminho errado.
Eu entrei pelo caminho da morte, eu entrei pelo caminho da maldição, mas tem misericórdia de mim. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não vou temer, não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Me tira dessa, Senhor, me tira dessa circunstância, abre uma porta para mim onde não tem porta, me tira dessa situação. Faz isso, você vai ver o mover de Deus na sua vida, o milagre de Deus. Os irmãos do louvor já podem subir para me impressionar. Por que tudo ficou amargo para Noemi? Porque quando a gente sai da vontade de Deus, irmãos, até o doce fica amargo. Vou repetir para você entender. Quando você sai da vontade de Deus, até o que é doce, Noemi significa doce, fica amargo. Mara, amargura. Talvez você está aqui hoje cheio de dúvidas, né? Cheio de questionamentos, pensando que Deus é contra você, que Ele te abandonou, que Ele tornou sua vida amarga. Mas eu quero te dizer algo profético agora. Você está indo de volta ao local onde Deus já decidiu te abençoar. Noemi não sabia. Vou fazer uma ilustração para ficar mais claro. Uma peça de teatro, o foco principal estão nos atores. A iluminação está nos atores. Então nós, quando vamos acompanhar um teatro, e normalmente é escuro, você olha lá no palco, você vê que os atores estão ali atuando. E nós conseguimos ver somente o que está acontecendo ali debaixo das luzes. Mas o diretor da peça sabe o que vai acontecer lá na frente. O diretor da peça, inclusive, está preparando as próximas cenas que vão acontecer. Olha aqui para mim. Talvez o que você está vendo hoje, eu tenho certeza do que eu vou te dizer. Não é talvez não, certeza, o que você está vendo hoje ainda não é o final do que Deus preparou para você. O diretor da peça está montando o cenário, aonde vai levar você para ser como Noemi, abençoado. Noemi disse que Deus amargou a vida dela. Deus pesou a mão sobre ela. Mal ela sabia que o neto dela, o bisneto dela, seria o rei de Israel, Davi. Mal ela sabia que o Messias viria da linhagem dela. Não atribua a Deus os seus problemas, porque Ele nunca está do lado dos seus problemas, Ele está sempre do lado da solução. Então, se você precisa se voltar para o Senhor hoje, e percebe que o Senhor está te trazendo de volta para a casa do pão, percebe que o Senhor está te trazendo de volta para o propósito dEle, queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Ruth capítulo 1, verso 20. Noemi continua dizendo: não me chameis Noemi, me chame Mara. Noemi significa doçura, doce ou agradável. Mara significa amargo. Ela está mudando o nome dela para algo ruim. A confissão dela é ruim. A confissão dela, o coração dela está cheio de amargura, é ruim. E ela diz mais: não me chameis Noemi, chamei Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O que ela está dizendo? Que o Deus Todo-Poderoso está dando para ela o quê? Amargura. O El Shaddai está dando para ela amargura. Mas eu preciso te lembrar, a primeira menção do nome El Shaddai foi para Abraão. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso tem poder para mudar as suas circunstâncias. O Deus Todo-Poderoso nunca despediu ninguém de mãos vazias. O Deus Todo-Poderoso, todos que buscaram Ele, encontraram descanso, salvação, proteção, abrigo. O Deus Todo-Poderoso está aqui hoje.
O El Shaddai está aqui hoje. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. E se Ele é Todo-Poderoso, isso tem algo a ver com você. O que tem a ver? Não há limites para o que Deus pode fazer na minha vida. Eu não estou vendo o meu futuro, mas o Senhor já conhece o meu futuro. E Ele tem planejado coisas boas a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Feche os seus olhos. Se você percebe que é um tempo de endireitar o seu coração com essa ministração que você ouviu, se volte para o Senhor agora. Fala: Senhor, me salva dessa circunstância. Eu não sei como fazer, eu não tenho nem capacidade em mim mesmo para resolver, mas eu creio que o Senhor me salva. Eu volto o meu coração diante do Senhor agora e declaro: Senhor, o Senhor pode me salvar. O Senhor pode me salvar. O Senhor pode me restaurar. O Senhor pode me levar para o propósito do Senhor. O Senhor pode me colocar no lugar certo, na hora certa. Oh Senhor, o Senhor me deu um povo, oh Pai, um povo que são amigos como Ruth, belos amigos, belas amigas. Oh Pai, quando o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá belos amigos, belas amigas. Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. E como teu povo, nós sabemos que somos protegidos, mesmo em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos de angústia. O Senhor é conosco, o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque Ele não poupou o seu próprio Filho. Será que com Ele, com o Filho, Ele não nos dará todas as outras coisas? Todas as outras coisas. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Fala assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu volto hoje para o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu volto da minha Moabe pessoal. Volto das minhas escolhas erradas. Volto da minha amargura, da minha dúvida, do meu medo. Eu te recebo como meu Senhor, meu pão. Eu não vou avaliar o teu amor pelas minhas circunstâncias. Eu vou olhar para a cruz, aonde o amor do Senhor é revelado, e vou descansar. Obrigado, Pai, pelas Rutes que o Senhor coloca no meu lado. Obrigado por nunca me deixar no vale. Faz de mim, Senhor, uma Ruth para os meus amigos. Aleluia. Aleluia. Pode dar glória a Deus? Aleluia. Irmãos, igreja é relacionamento. Não existe igreja sem ter relacionamento. Eu te convido nesses dias a servir algum irmão, a ser uma Ruth, de acordo com o princípio que eu estou explicando para você. Não feminino, não estou falando nada disso, mas uma Ruth, um belo amigo, uma bela amiga, que os leve de volta para o propósito de Deus. Escolha alguém nesses dias para Deus te usar, ser belo amigo ou bela amiga na vida dele, para ele ser levado de volta ao propósito de Deus. Sirva esse irmão, sirva os irmãos da sua célula, relacione-se. Como eu disse, igreja é relacionamento. O Senhor nos criou para relacionar. O Senhor te dê belos amigos nesses dias. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo a semana dos meus irmãos. Declaro, Pai Santo, que assim como o Senhor fez com Noemi, fez com Ruth, o Senhor os conduz de volta para o propósito do Senhor. O Senhor dá a eles, ó Pai, abundância na casa do pão. O Senhor dá a cada um deles, Senhor Jesus, favor, graça, colocando-os no lugar certo, na hora certa, livrando-os do mal.
E apesar desse momento parecer pranto, eu declaro que eles verão a festa que o Senhor tem preparado para cada um deles. Todos vão experimentar do Senhor nessa semana, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro que eles são livres do mal e o maligno não os toca. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados. Aleluia.